Fala, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tô passando aqui no comecinho do vídeo pra deixar uns avisos aqui pra vocês, tá bom? Que vocês já devem imaginar quais são esses avisos, né? Por favor, deixa o like e vai se inscrevendo no canal. E se você puder também, faz um comentário, fala uma obra que você gostaria que fosse pro canal ou uma continuação dessa aqui. E por favor, hype o vídeo, porque isso ajuda demais o canal. Agora eu vou parar de enrolar, vamos pro vídeo. Tudo começou quando essa mulher apareceu no abrigo Tum-Tum, completamente encharcada. Uma criança pequena ao lado dela, praticamente implorando por um lugar para dormir. O dono olhou para elas e disse: "Desculpe, estamos lotados." Mas Ellen já está por aí há tempo suficiente para saber exatamente o que esse ganancioso desgraçado quis dizer com isso. Então ela tira uma única moeda de prata e a desliza para o lado. E eu juro que a personalidade desse homem mudou completamente na hora. De repente, há bastante espaço. Ele os acompanha até o quarto, diz que explicará as regras e taxas amanhã e vai embora. Assim que ficam sozinhos, Ellen se vira para olhar para o menino. E só pelo jeito como seus olhos o encaram, dá para perceber que essa mulher carrega algo absolutamente devastador. O garoto olha para ela com aqueles olhinhos grandes e inocentes e pergunta onde estão seus pais. E Ellen sabe. Ela sabe exatamente o que aconteceu com eles, e é tão ruim que ela fisicamente não consegue expressar em palavras. Então, ela faz o que qualquer adulto exausto e com o coração partido faria quando uma criança pergunta algo para o qual ela não está nem perto de estar preparada para responder. Ela mente, diz a ele que ele os verá em breve, que está tudo bem e para ele simplesmente ir dormir. A criança acredita em cada palavra e desmaia em poucos minutos. E então ele começa a tossir. E não é uma simples coceira na garganta, é Sandy. Essa mulher esteve à beira de um colapso durante toda a jornada, mantendo-se de pé apenas pela força de vontade. E agora que a criança está segura e dormindo, seu corpo finalmente a entrega. Ela olha para ele uma última vez, sussurra um adeus, e pronto, acabou. Morta naquele quarto antes mesmo do amanhecer. Rova acorda no meio da noite e imediatamente percebe que algo está errado. Os lençóis estão encharcados de vermelho e ele está completamente imóvel. O dono do abrigo aparece com sua amante depois de ouvir a comoção. E em vez de terem qualquer reação humana normal à morte de uma mulher em seu prédio, os dois ficam apenas irritados com o incômodo. Mas então a amante faz uma expressão no rosto. Ela está encarando Rovan fixamente, principalmente seus cabelos claros, e pensa: ele não se parece muito com a Pauline, e, como se estivesse combinado, Pauline entra, com o mesmo cabelo e as mesmas feições. Os dois poderiam facilmente passar por mãe e filho sem que ninguém questionasse. Então, essa mulher ardilosa arma um plano na hora e diz para Pauline: "Parabéns, ele agora é sua responsabilidade. E pessoal, agora vocês precisam saber algo sobre este abrigo. No papel, é uma organização beneficente exemplar, com camas quentinhas para pessoas sem ter para onde ir, financiada por doações e verbas governamentais. Muito nobre, muito comovente. Na realidade, é uma máquina de extorsão que se aproveita de pessoas desesperadas, especialmente crianças, sob o pretexto de taxas de responsabilidade. Assim, Pauline e Rovan, essa dupla de mãe e filho falsa, são enviados para mendigar nas ruas todos os dias apenas para pagar pelo privilégio de dormir ali. Pauline se apresenta e pergunta o nome do menino. Ele não diz nada. Sua mente ainda está naquele quarto. Ele ainda vê aqueles lençóis ensanguentados. Ele ainda tenta processar o fato de que mais uma pessoa em sua vida acabou de desaparecer. Pauline dá uma olhada no rosto dele e entende imediatamente. Então ela se senta ao lado dele e simplesmente começa a conversar. Ela lhe diz que não sabe tudo o que ele passou, mas que o passado ficou para trás. O que importa é o que vem a seguir. Mantenha o otimismo. Continue perseverando. E a felicidade acabará chegando até ele. Então ela estende a mão. Rova a aperta sem hesitar. Ele desempenha o papel de filho dela. Eles trabalham juntos nas ruas. E o que começou como pura sobrevivência aos poucos se transformou em algo completamente real. Pauline o protegia dos valentões, se colocava entre ele e toda a maldade que as ruas tinham a oferecer e garantia que, mesmo nos piores dias, ele nunca se sentisse verdadeiramente sozinho. 5 anos passam voando, assim, num piscar de olhos. Rovan tem 8 anos agora, e os dois estão sentados juntos numa noite, refletindo sobre tudo, os longos dias, a rotina árdua e o quanto já haviam conquistado. Mas Rovan virá um boato naquela manhã que o incomodava o dia todo. Ele pergunta a ela sobre isso, ainda sorrindo, tentando disfarçar. Ela acena com a cabeça e conta como uma família nobre lhe ofereceu um emprego de empregada doméstica de verdade, com salário de verdade, um teto de verdade e um futuro de verdade. Rovan diz que está feliz por ela, que ela vai ser incrível, e ele fala sério. Mas, mesmo enquanto ele diz isso, seus olhos já o denunciam.
E antes que ele possa fazer qualquer coisa a respeito, as lágrimas começam a cair. Porque primeiro foram seus pais, depois ele, e agora Pauline. Todos que ele já amou o deixaram. E mesmo que desta vez seja por algo realmente bom, seu coração não sabe diferenciar entre ser deixado e simplesmente ser deixado. Pauline vê tudo isso estampado no rosto dele e o abraça forte. Então, ela lhe diz algo que ele levará para o resto da vida. Estar sozinho não tem a ver com quem está fisicamente ao seu lado. Você só está verdadeiramente sozinho se seu coração estiver vazio. Mas enquanto você se apegar às pessoas que ama, mantiver viva a memória delas e sentir o quanto elas se importavam com você, elas nunca irão embora de verdade. Então, sempre que a solidão começar a te invadir, ela diz, apenas feche os olhos, coloque a mão sobre o coração e escute. Ela já vai estar lá. Curte para horas depois. Pauline se foi e agora nosso rapaz está sozinho no meio da floresta à noite, remoendo as palavras dela. Então ele faz exatamente o que ela lhe disse. Olhos fechados, mãos sobre o coração, apenas ouvindo. E então algo insano acontece. Mena começa a girar ao seu redor do nada. Seus olhos ainda estão fechados, mas de repente ele consegue ver não apenas as árvores e a escuridão, mas tudo. Foi como se o mundo inteiro tivesse ficado transparente de repente. E em algum lugar dentro dessa visão, ele os sente. Seus pais, Ellen, Pauline, cada pessoa que ele amou, brilhando intensamente próxima, como se tivessem vivido dentro dele o tempo todo, apenas esperando que ele finalmente a enxergasse. Assim, anos se passam depois que Pauline parte e Rovan não ouve uma única palavra dela. Ele diz a si mesmo que ela provavelmente está apenas muito ocupada, se adaptando à vida na nobreza. Novo emprego, novas regras, tudo novo. Ele reza para que ela esteja bem e para por aí. O que mais ele poderia fazer? Enquanto isso, ele volta ao que sabe fazer de melhor, mendigar, agora sozinho, igual a qualquer outra criança em Tunditum. Mas Rovan, ele é bom nisso, bom demais para ser verdade. O diretor percebeu logo de cara que esse garoto gerava mais dinheiro do que literalmente qualquer outra pessoa na operação. Então, ele foi promovido para a área nobre da Zona 1. O melhor fluxo de pessoas e a versão do abrigo de um escritório de canto. Lugar melhor, tratamento melhor. E é aí que ele conhece Blake. Blake é o chefe da Zona 1. E assim que soube do passado de Rovan, dos pais falecidos, de Ellen, ele acolheu o garoto, carinhoso, sempre aparecendo na hora certa, e sem nenhum motivo oculto, pelo que Rovan consegue perceber. Blake também foi quem finalmente deu um nome ao que Rovan vinha vendo desde aquela noite na floresta. Aqueles redemoinhos de luz não eram sinal de que ele estava perdendo a sanidade, eles eram mana. Bem, tenho certeza de que vocês já sabem o que é mana, então vou pular os detalhes chatos. A cena muda e nosso garoto está sentado em seu lugar de sempre, com o balde à sua frente, fazendo o que sabe fazer de melhor. Alguns transeuntes jogam moedas e ele os agradece com um carinho genuíno. Não aquela gratidão falsa e fingida de mendigo, mas aquela gratidão verdadeira que realmente faz as pessoas se sentirem bem consigo mesmas. Um grupo de senhoras passa por perto e imediatamente se encanta com a fofura daquela criança. As moedas caem como chuva naquele balde, mas Rovan está apenas parcialmente presente. A outra metade do seu cérebro está silenciosamente realizando experimentos. Ele tem trabalhado em algo que tenta observar tanto o mundo físico quanto o fluxo de mana através dele. Ao mesmo tempo, é como manter duas lentes completamente diferentes focadas simultaneamente. O tipo de coisa que dá dor de cabeça só de pensar, mas hoje tudo faz sentido. Ele consegue. As duas camadas ficam cristalinas ao mesmo tempo. Ele se permite um pequeno sorriso, porque realmente foi difícil. O lado negativo surge imediatamente. Manter as duas visões ao mesmo tempo deixa tonto e exausto. Com passos de bebê, Blake aparece. Vê o balde completamente transbordando e ergue uma sobrancelha. Rovan desconversa com o discurso de mendigo humilde. Na verdade, é a generosidade de todos os outros, não minha. Blake não acredita totalmente, mas aprecia a atitude. Ele deixa um aviso antes de ir embora. O sucesso gera inveja, então se algo parecer estranho, qualquer coisa, Rovan deve falar com ele imediatamente. Um último aceno e ele se foi. Mas eis a questão, algo já parecia estranho. E Rovan não disse uma palavra sequer sobre isso. Ontem, ele avistou dois homens da multidão, nada de extraordinário em sua aparência, mas sua mana, incrivelmente brilhante e pura, condensada no mesmo grau que a de Blake, mas de alguma forma ainda mais. E eles observavam e então simplesmente desapareceram, não caminhando, mas saltando por cima de prédios, sumindo num piscar de olhos. Rovan pondera sobre isso. Eles não pareciam exatamente ameaçadores,
mas definitivamente não eram aleatórios. Ele decide manter tanto o avistamento quanto sua habilidade de visão de mana em segredo por enquanto. Informação é basicamente a única vantagem que um garoto de rua de 8 anos tem, e ele não vai dá-la de graça. Seu balde está cheio, então ele arruma suas coisas e volta ao acampamento base para pegar outro. Caminhada de rotina. Nada deve acontecer. Só que, a meio caminho da rua, ele os vê novamente. Desta vez, não apenas 2, mas vários deles espalhados, posicionados nas sombras. E desta vez não estão recuando, estão se movendo com ele, diminuindo a distância, um atrás dele, outro ao seu lado, coordenados o suficiente para deixar claro que não se trata de uma coincidência. Rovan tem 8 anos, está completamente sozinho e sendo seguido por vários usuários de mana altamente capazes pelas ruas da cidade. Que isso? Você assistiu o vídeo até aqui e não se inscreveu no canal? Tu tá dando mole, hein? Agora deixa esse like aí, faz um comentáriozinho, se inscreve, hein? E dá like, seu safado. Seu pulso dispara, seus pensamentos começam a se fragmentar. Tudo o que ele precisa fazer é chegar ao acampamento base, simplesmente chegar lá. A entrada está perto, ele só precisa entrar. E então ele ouve uma voz familiar. Blake entra voando. Esse homem está se movendo a velocidades que não deveriam ser legais. Para ele, percorrer grandes distâncias como se fossem exercícios de física é mais uma sugestão vaga. Ele pega Rovan no colo sem interromper o passo, salta do chão e, de repente, eles estão em um telhado, depois em outro, e depois em outro. Os homens lá embaixo estão acompanhando, porque é claro que estão. Então Blake acelera ainda mais e grita para Rovan, por cima do vento, para se segurar firme e, principalmente, não deixar cair uma única moeda, porque eles precisam jantar esta noite. Rovan não responde. Blake olha para baixo, esperando encontrar uma criança completamente aterrorizada. Em vez disso, Rovan tem um olhar vago e perdido. Blake imagina que ele tenha ficado catatônico de medo, os leva de volta para o abrigo, o coloca no chão e conversa com ele para acalmá-lo. Você está segura, está tudo bem. Entre. Rovan entra. Blake observava, um tanto confuso, mas Rovan não estava paralisado de medo. Seu cérebro simplesmente explodira. Toda a perseguição, com ele sendo lançado pelo ar e vendo Blake se mover com toda a sua força, lhe proporcionara algo absolutamente inestimável. Pela primeira vez, ele pôde ver exatamente como a mana flui pelo corpo humano durante o movimento. Não teoricamente, mas visualmente. Ele observou acontecer em tempo real. Como a mana condensada flui para as pernas antes de um salto, como inunda os braços quando a necessária força e quantas rajadas precisas são realmente necessárias para transpor um vão entre telhados. Ele os contou, catalogou cada um deles. Então agora, sozinho e em segurança lá dentro, ele decide testar se realmente entendeu o que viu. Ele inspira, absorve o mana do ar, começa a circulá-lo pelo corpo, sentindo onde flui naturalmente e onde encontra resistência. Então, começa a condensá-lo, puxando com força, preparando-o. E, gente, esse garotinho não deveria ter tentado nada disso ainda, mas é assim que vocês sabem que ele é realmente bom nisso. Agora que nosso garoto já tinha entendido o básico, era natural que estivesse louco para experimentar, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, todas as outras crianças mendigas começaram a voltar para o abrigo, completamente sem entender por que tinham sido chamadas. Então Rovan Senhor aparece e basicamente diz a todos para relaxarem, que não é nada sério, apenas alguns líderes de zona fazendo uma inspeção. Vão esperar em seus quartos e fiquem quietos. Mas há uma exceção, Rovan, especificamente para ele, mandam que faça as malas porque será realocado. Então, o garotinho quieto segue seu superior pelo abrigo, caminhando alguns passos atrás como sempre faz, quando de repente seu superior para ter uma conversa particular com um cara grande. Rove está longe demais para ouvir qualquer coisa, mas então tem uma ideia. E se ele empurrasse sua mana para dentro dos ouvidos dele? Então ele tenta, e bum, funciona mesmo. O áudio estava cristalino do outro lado da sala, como se ele tivesse acabado de colocar os AirPods. Afinal, estavam falando dele. Aparentemente, ele vai ser transferido do dormitório para o prédio principal. Nem mesmo o veterano dele sabe o porquê, mas o melhor palpite é que o diretor simplesmente gosta do garoto. E, sinceramente, dá para culpá-lo? O cara aparentemente é bem bonito para um garoto de abrigo. Além disso, depois de tudo o que aconteceu na Zona 1, com aqueles caras suspeitos o seguindo, faz sentido mantê-lo em um lugar mais seguro. O superior dele acha que aqueles homens podem ter sido de alguma coisa chamada sindicato. Ainda não sabemos o que é, mas pelo jeito que falaram, há claramente algo importante. Robert lida os pontos imediatamente. Eram aqueles caras que estavam seguindo ele mais cedo. Então o grandalhão acena para Rovan se aproximar,
e eles seguem para o interior do prédio principal até encontrarem uma mulher chamada Amy parada no balcão. O grandalhão basicamente diz: essa é a pessoa certa para você agora, cumprimente, e sai de fininho. Cede-se um silêncio constrangedor. Amy quebra o gelo perguntando quantos anos ele tem. Rowan diz 10. Então, casualmente, ele também menciona que não sabe ler nem escrever e nunca teve a chance de aprender. Amy nem se surpreende, apenas responde: imaginei que você fosse do alojamento estudantil. Ela diz a ele que a partir de amanhã vai ensiná-lo tudo, para que ele possa chamá-la de professora ou irmã mais velha, se preferirem. Então, ela o olha de verdade pela primeira vez e diz: nossa, você é realmente muito bonito para um aluno de alojamento estudantil. Nossa, isso é injusto. Esse garotinho está irritando todo mundo e causando problemas. Rowan, completamente despreocupado, só pergunta: por que eu preciso aprender a ler? Amy fica um pouco irritada porque ele ainda não sabe por que está ali. Mas ela explica. Eventos de leitura são basicamente encontros sofisticados, às vezes organizados por autores, às vezes por nobres, onde uma criança lê em voz alta para uma plateia de pessoas importantes. É um grande evento nos círculos da alta sociedade. E desta vez, Rowan vai se apresentar em um dos grandes eventos para patrocinadores do abrigo. Se ele se sair bem, poderá até ser escolhido para uma leitura particular. E leituras particulares? É basicamente o caminho mais rápido para ser adotado. Os patrocinadores escolhem seus favoritos dessa forma, mesmo sendo uma criança que literalmente não sabe ler agora. Sem pressão. Depois de toda essa exposição de informações, Rowan fica parado lá e o cara não reage. Amy realmente não sabe o que pensar dele, mas mesmo assim lhe dá um tapinha na cabeça e diz para ele segui-la. Ela lhe mostra seu novo quarto e o apresenta às outras crianças. E quando ela sai, Rowan começa a desempacotar suas coisas em seu próprio closet, algo que ele nunca teve na vida. Nesse instante, um dos garotos se aproxima, olhando para ele como se tivesse visto um unicórnio, completamente chocado que aquele cara viesse do alojamento estudantil, mas também fascinado. Ele se apresenta como Theo e começa a falar sobre cada um deles. A garota loira é Noah, o garoto do meio é Hayden e a garota quieta no canto é Lily. Theo lhe dá as boas-vindas. Nada de bullying aqui, nada de mendicância nas ruas. As crianças desta sala cuidam da biblioteca, organizando os livros, ajudando os visitantes e mantendo tudo funcionando. E agora que Rowan faz parte da equipe, eles estão genuinamente felizes em tê-lo. Mais tarde naquela noite, Rowan está deitado na cama e sua mente simplesmente não desliga. Ele continua pensando em livros, em como tudo que alguém poderia querer saber provavelmente está em algum lugar dentro de um livro. Ele pensa em Pauline, que sempre dizia que livros eram a melhor coisa que se podia dar a uma criança curiosa. Só de pensar nela, ele se enche de uma gratidão silenciosa e profunda. Corte para a biblioteca. Seção 1. Rowan tem se dedicado aos seus exercícios de leitura, e Amy pede que ele traga tudo o que leu naquele dia. Ele larga aquela pilha enorme de livros da mesa, e ela começa a anotar todos os títulos. Então ela para e pesquisa. Cada livro da lista é um conto de fadas. Ela diz para ele passar para a seção 2, a seção adulta, e o elogia sinceramente pela rapidez com que está aprendendo. Rowan está empolgado. Zona 2? Livros para adultos? Ele praticamente corre até lá. Começa a folhear as prateleiras, e sinceramente, todos os livros parecem interessantes. Ele quer ler todos imediatamente, mas um título paralisa: O Nascimento do Reino de Grafton na União. A União. Ele já tinha ouvido essa palavra antes, sussurrada por adultos. Ele abre o envelope e a primeira coisa que vê é um mapa completo do continente. Aparentemente, uma região chamada Grafton venceu uma guerra colossal há muito tempo, e depois disso o mundo inteiro foi reestruturado. Um reino, 6 regiões autônomas. Então, para garantir que ninguém jamais entrasse em guerra novamente, o rei criou uma organização chamada União, em atividade há mais de 200 anos. Forças de paz. Os mocinhos, supostamente. Agora Rowan está confuso. Se a União são os mocinhos, por que Blake fugiu deles como se sua vida dependesse disso? Sua primeira teoria pode ser que a União reprime a mendicância, e Blake estava com medo de se meter em encrenca. Mas isso também não faz sentido, porque Blake tinha um relacionamento totalmente normal com os supervisores locais. Essa teoria está morta. Então, um pensamento mais sombrio começa a surgir. E se o abrigo e a União não estiverem em bons termos? E ele também está curioso para saber por que o abrigo está mantendo os eventos daquele dia em segredo. Passam-se alguns dias e Rowan se adaptou à sua nova rotina sem grandes problemas. Basicamente, sua rotina consiste em ir à biblioteca, fazer uma limpeza leve e usar mana sorrateiramente para facilitar um pouco o trabalho físico. Mas aqui está o ponto. Na época em que morava nas ruas,
Usar mana exigia que ele ficasse completamente imóvel, como se estivesse meditando para salvar a própria vida. Mas agora, o cara está circulando mana casualmente enquanto caminha e lê ao mesmo tempo. Que evolução incrível! O único problema é que a mana dele fica se dispersando em vez de se concentrar como deveria, o que é irritante, mas Rova não é do tipo que perde o sono por causa disso. Um passo de cada vez. Então, um dia, todas as crianças são reunidas no corredor principal. A vice-diretora e Emma estão na frente, e sem nenhuma conversa fiada, a vice-diretora começa a ler os nomes para o próximo evento de leitura. Theo, Lynn e Noe estão todos confirmados. Legal, mas quando ela chega ao nome de Rovan, ela realmente para. Porque, sejamos sinceros, esse garoto acabou de sair da sessão de contos de fadas, então colocá-lo na frente de convidados importantes parece um exagero. Mas aí ela olhou para ele e pensou, o que, é verdade, esse menino é bonito demais para ficar lá atrás. Só o rosto dele já faria o evento parecer melhor. Então, em vez de fazê-lo ler, ela disse que desta vez ele apenas observaria, para absorver a atmosfera, captar a vibe. As crianças que não foram selecionadas o encaravam de soslaio, resmungando sobre como era injusto que o novato, que mal tinha terminado de ler contos de fadas, tivesse conseguido uma vaga só por causa da aparência. No dia do evento, Rova apareceu com suas roupas elegantes, e todos na sala olharam 2 vezes. Theo imediatamente o elogiou. Rovan retribuiu o favor, e então ainda o acompanhou até seu lugar reservado. Assim que todos se acomodaram, bateram a porta e os convidados VIP começaram a entrar. E então uma dessas convidadas parou abruptamente. Ela o reconheceu. Aquela mulher já tinha visto Rovan antes, quando ele estava nas ruas pedindo esmola no frio. Mesmo naquela época, ela havia ficado completamente impressionada com a aparência marcante dele, para um garoto mendigo. Rovan também a reconheceu e não perdeu tempo em agradecê-la pelo dinheiro que ela lhe dera naquela época. Seu nome era Caroline, e ela já era sua fã número 1 antes mesmo de entrar pela porta. Ela imediatamente começou a falar sem parar para o vice-diretor, contando como tinha visto aquele rapaz lindo em um cruzamento no inverno passado, e agora lá estava ele, de alguma forma ainda mais bonito do que antes. E quando o vice-diretor mencionou casualmente que Rovan também tinha acabado de aprender a ler, Caroline perdeu a paciência. Ela exigiu que ele lesse alguma coisa hoje. Naquele instante, o vice-diretor tentou explicar que estava ali apenas para observar. Caroline ficou visivelmente desapontada, mas vendo o entusiasmo dos convidados, o vice-diretor cedeu e pediu a Rovan que lesse o último capítulo. O que aconteceu em seguida foi algo para o qual ninguém estava realmente preparado. No instante em que Rovan abriu a boca, toda a sala ficou em silêncio. A voz dele tinha um ritmo próprio, suave, calorosa, quase hipnótica. As mulheres na plateia estavam perdidamente enfeitiçadas. Os olhos começaram a lacrimejar, os lábios a ser mordidos, os corações a bater um pouco mais depressa do que o normal. Quando ele terminou a passagem, a sala praticamente explodiu em elogios. Todas as palavras doces que se possa imaginar, essas mulheres lhe dirigiam. E Rova? Ele se manteve humilde, redirecionou todo o crédito para a vice-diretora e disse que nada daquilo teria sido possível sem ela, o que fez com que as mulheres o adorassem ainda mais. Caroline disse imediatamente que voltaria no dia seguinte para ouvi-lo ler novamente. O vice-diretor disse sim sem nem pestanejar. Mais tarde naquele dia, Rovan estava de volta à biblioteca, fazendo o que fazia de melhor, folheando as estantes, mas desta vez procurando especificamente por livros sobre como combinar mana com movimento físico. Ele estava imerso na busca quando Blake se aproximou sorrateiramente por trás dele. Blake olha para o livro nas mãos de Rovan e ergue uma sobrancelha, pois o livro que Rovan pegou é sobre os prazeres da vida. Rovan se vira bruscamente e faz uma reação exagerada de susto, como se Blake o tivesse assustado de verdade, mas não o assustou. Rovan pressentiu a chegada dele de longe. Blake apareceu para parabenizá-lo pelo evento de leitura. A notícia se espalhou rapidamente, e Blake ficou realmente chateado por ter perdido. Rovan disse para ele não se preocupar. Ele sabe que Blake está lá fora cuidando das responsabilidades de verdade. Então Rovan pergunta se há alguma novidade sobre a situação do sindicato. Blake diz que sim, aqueles caras estão causando problemas de novo, mas que pretende lidar com eles junto com os administradores. Rovan imediatamente lhe diz que tem total confiança nele. Aqueles caras do sindicato vão receber exatamente o que merecem. E, sinceramente, aquilo teve um impacto diferente vindo do Rovan. O garoto simplesmente tinha esse efeito nas pessoas. O Blake sentiu isso. Blake menciona que provavelmente também não conseguirá comparecer à leitura de amanhã,
o que é uma pena. Rovan diz para ele não se preocupar, haverá muitas outras oportunidades. Então Rovan diz algo que pega Blake um pouco de surpresa. Ele está mais preocupado com a segurança de Blake do que com qualquer outra coisa, e pede que ele tome cuidado lá fora. Blake lhe deseja boa sorte também. Ao sair, aponta para o livro que Rovan ainda segura nas mãos e diz que ele definitivamente deveria lê-lo, depois das sessões de leitura, é claro. Então ele se foi. Rovan fica ali sozinho na biblioteca silenciosa, apenas pensando. Ele está genuinamente curioso para saber como seria uma luta entre duas pessoas que realmente dominam o controle de mana. Mas, mais do que isso, ele quer saber qual é a sua situação atual. Qual é o nível dele de verdade? Ele sequer se compara a alguém como Blake? Ele começa a canalizar mana pelo corpo, só para sentir como funciona, e então acidentalmente rasga o livro ao meio. A mana fluiu direto para sua mão e aumentou sua força drasticamente, sem nenhum aviso. Rovan olha para as duas metades do livro em suas mãos e pensa, bem, isso responde à pergunta. Então a cena corta para Rovan sendo convocado ao escritório do vice-diretor, e o cara entra sem a menor ideia do que está prestes a acontecer. O vice-diretor está sentado lá, claramente sem saber como começar a conversa. E então tudo vem à tona. Acontece que o nosso rapaz conseguiu tornar todos os outros leitores irrelevantes. Todas as nobres que participaram de uma de suas sessões agora se recusam a ouvir qualquer outra pessoa. Parece que essas mulheres têm pressionado tanto a vice-diretora que ela está literalmente ganhando cabelos brancos de estresse em tempo real. Agora ela está na posição incrivelmente constrangedora de ter que sentar-se em frente a um garoto e praticamente implorar para que ele carregue todo o seu negócio nas costas. Rovan nem hesita, não negocia, não pede nada, apenas olha para ela e diz, claro, eu faço isso, mas então vem a reviravolta. A vice-diretora entra e faz o grande anúncio sobre o leitor especial, e todos já estão mentalmente preenchendo as lacunas com o nome de Rovan. Ela chama a Theo em vez disso. A sala inteira fica em silêncio absoluto. O próprio Theo começa a gaguejar, porque realmente não consegue processar que foi escolhido. O vice-diretor o parabeniza e o despede. E até mesmo o doce e humilde Theo puxa Rovan para um canto antes de ele sair e diz, cara, sua leitura está em outro nível. Você vai para um lugar incrível. O que é realmente reconfortante, mas também meio que confirma que todos no prédio sabem exatamente o que está acontecendo aqui. Rovan observa se afastar e sente uma pontada no peito. Não é ciúme, é mais como se ele fosse sentir falta do cara. Mas esse sentimento dura uns 30 segundos antes de Rovan voltar correndo para a sala de leitura, arrasando novamente com a voz dessas nobres mulheres. E por falar em turnos, a vice-diretora o chama de lado mais uma vez para dar a notícia de que ele agora está trabalhando em dobro. Sessões de manhã e à tarde. Ela claramente se sente mal com isso. Dá para ver no rosto dela, mas a demanda saiu completamente do controle. Qualquer outra pessoa começaria a negociar ou, pelo menos, a reclamar um pouco. Rovan, porém, vê isso como uma oportunidade. Sente-se genuinamente grato por as pessoas quererem tanto ouvi-lo. A única coisa que ele pede são pequenas pausas entre as sessões, porque o esforço emocional o esgota todas as vezes. O vice-diretor, que simplesmente não consegue dizer não para esse garoto, concorda imediatamente, apenas o avisa para não se afastar muito do quintal. Rovan sai satisfeito e vai para fora. Assim que consegue um pouco de paz e sossego, ele volta direto aos experimentos com mana. Ele está repassando tudo que leu naquele livro, começando por concentrar mana em pontos específicos, músculos, articulações e ossos, e depois deixando o ar se espalhar lentamente por todo o corpo como uma corrente. E aqui está a chave que ele descobriu. A mana não responde ao pensamento passivo. Ela precisa de um comando direto, força de vontade real, não apenas uma sugestão educada. Quando ele executa o movimento corretamente, todo o seu corpo se ilumina. Quando essa iluminação desaparece, ele continua se deparando com esse obstáculo em sua concentração. E ele ainda não tem certeza se o problema está na sua técnica ou em algo mais profundo relacionado ao seu corpo. Mas ele não está com pressa. Prefere construir uma base sólida do que se esgotar como viu todos os outros fazerem. Esse pensamento traz de volta a lembrança de Blake literalmente tendo que carregá-lo até o abrigo porque suas pernas cederam completamente. Ele imagina que os caras do sindicato provavelmente se cansaram de persegui-lo em algum momento, o que pelo menos é um problema a menos para ele. Mas outra coisa o incomoda silenciosamente. Ele percebeu que até mesmo pessoas realmente habilidosas com mana podem se esgotar completamente se esforçarem demais, o que o deixa intrigado. E se houvesse uma maneira de acessar mana armazenada? Ou melhor ainda, extrair mana ambiente já presente no ambiente e usá-la como se fosse sua? E então ele percebe.
Ele já vem fazendo algo parecido. Quando ele canaliza mana em sua voz e a projeta para fora, é essencialmente a mesma mecânica. Se ele conseguir descobrir como moldar mana externa da mesma forma que molda a sua própria, o limite do que ele pode fazer praticamente desaparece. Ele continua a explorar essa teoria no jardim. E então, num instante, uma única folha se levanta do chão e simplesmente paira no ar, flutuando ali, suspensa, sem fazer absolutamente nada, e de alguma forma sendo a coisa mais incrível que Rovan já viu. Nosso garoto acabou de inventar algo. Corte para o próximo anúncio especial para os leitores. Dessa vez, é Lily. Todos aplaudem enquanto a vice-diretora faz sua despedida de costume, uma rotina padrão. Só que Lily não se mexe. Ela está ali parada, completamente perturbada, encarando Rovan, visivelmente tentando reunir coragem para dizer qualquer coisa. Ela começa a gaguejar. E fica muito óbvio que essa garota está prestes a confessar. Mas antes que ela consiga dizer uma única palavra coerente, os outros amomos na sala começam a falar alto, abafando tudo, sobre como estão perplexos por Rovan ter sido preterido novamente, porque, a essa altura, todos já fizeram as contas. O homem é uma mina de ouro. A vice-diretora sabe disso e o mantém ali de propósito. A sala inteira explode em conversa afiada, e o momento de Lily simplesmente desaparece. Rovan, percebendo que ela disse algo, vira-se para ela e pede que repita. Lily, completamente alheia à situação, simplesmente se afasta chorando. Enquanto isso, Rovan já seguiu em frente mentalmente. Por que seu cérebro está fazendo o que sempre faz, disparando para outro lugar completamente diferente? Ele está pensando em como cada leitura especial acaba em uma boa família, o que significa deixar o abrigo, conhecer novos ambientes, novas pessoas e novas experiências. E, acima de tudo, ter mais contato com o mundo, mais chances de aprender, mais dados para armazenar mana. A curiosidade está realmente o consumindo. No dia seguinte, na hora do intervalo, ele está de volta ao jardim praticando a levitação das folhas novamente, e desta vez é visivelmente mais fácil. A prática está dando resultado, e então, completamente do nada, ele percebe um rastro de mana roxa por perto e avista um homem tentando entrar sorrateiramente no abrigo. Rovan reconhece, é o grandalhão que o trouxe ao prédio principal há muito tempo, e então o grandalhão simplesmente desaparece. Sua mana se apaga como uma vela. Outro homem corre imediatamente até ele, e os dois começam a conversar em voz baixa e urgente. Rovan consegue captar apenas o suficiente para distinguir uma palavra. União, antes mesmo de conseguir processar o que acabou de presenciar. Alguém lhe diz em voz baixa para voltar para dentro, agir normalmente e fingir que não viu nada. Rovan volta ainda meio paralisado, repassando mentalmente o que acabou de acontecer e sem conseguir encontrar nenhuma resposta. Então as coisas ficam ainda mais estranhas. A sessão de leitura da tarde é cancelada e todas as crianças são mandadas direto para seus quartos. Todos estão confusos, sem entender o que diabos está acontecendo, antes que alguém consiga desvendar o mistério. Amy veio procurar nosso filho e disse para ir arrumar as coisas porque ele seria o leitor especial hoje. Então, voltamos para Rovan se arrumando, e já dá para perceber que algo está estranho. A energia de Amy mudou completamente, aquela vibração calorosa e familiar que ela costuma ter com ele evaporou. Ela é fria, apática e séria, e isso está deixando inquieto de uma forma que ele não consegue controlar. Ele também ainda está pensando naqueles dois caras de mais cedo, e em toda a menção à união, e seu instinto lhe diz que tudo isso está ligado ao motivo pelo qual a sessão da tarde foi cancelada sem nenhuma explicação. Ele sai e encontra Amy já esperando, vestida e pronta para ir, sem nenhuma conversa afiada. Ela olha para a roupa dele, e há um leve lampejo em seu rosto, como se ela quase tivesse dito algo, mas então ela apenas lhe diz para segui-la e começa a andar. Rovan pergunta se está sendo levado para Caroline, o que, honestamente, teria sido o melhor cenário possível. Amy não responde, apenas continua andando. De alguma forma, isso é pior do que um não. Eles não vão a lugar nenhum, ele percebe. Em vez disso, dirigem-se para algo chamado anexo, um abrigo de emergência completamente separado, e no momento em que Rovan põe os olhos dele, seu corpo inteiro enrijece. O lugar é escuro, opressivo e irradia uma energia extremamente negativa, e não é apenas uma sensação, ele consegue senti-la de fato. A energia dentro daquele prédio está errada. Todos ali carregam algo pesado, algo suspeito. O grandalhão o acompanha como se o tempo fosse uma preocupação, e Rovan lança um último olhar para o rosto de Amy antes de atravessarem a porta, e imediatamente percebe que algo está errado. E sim, este lugar é muito suspeito. Sem janelas, mais escuro do que o esperado,
E Rovan toma uma decisão silenciosa ali mesmo. Ele não baixa a guarda nem por um segundo e imediatamente usa seu sexto sentido. Em seguida, ouve a voz do vice-diretor em algum lugar mais profundo do prédio. Levam-no para um corredor que parece menos uma sala e mais um altar ritualístico. E antes mesmo que ele consiga entender a situação, mandam-no sentar e ler. Rovan identifica o livro específico que querem que ele leia. Então, seus olhos se desviam para o enorme buraco no centro da sala, um buraco escuro e profundo que desce muito mais do que deveria. Ele encara aquilo, e então a ficha cai. Aquilo não é apenas um poço. Aquilo está absolutamente repleto de mana, mais do que ele jamais sentiu concentrado em um só lugar. Mana negra. Ele começa a ler mesmo assim, poético, atmosférico, o tipo de passagem que combina perfeitamente com a energia sufocante do e, à medida que as palavras saem de sua boca, ele consegue sentir. O maná escuro no poço está respondendo, se acumulando e puxando em sua direção. A emoção o atinge como uma onda, incontrolável, e todo o seu estilo de leitura se torna mais sombrio, sem que ele sequer tente. Mas então a segunda coisa o atinge, e esse é um problema. O poço não está o alimentando. Ele está alimentando o poço. Seu maná está se esgotando a cada palavra, seu corpo enfraquecendo frase após frase. Mas ele não consegue parar, e sabe disso. Se ele parar agora, o abrigo fica exposto e o sindicato se instala. Então ele aguenta firme e imediatamente começa a elaborar um plano, absorvendo a energia externa ao seu redor e redirecionando o fluxo para se proteger. E funciona mesmo. Então agora nosso garoto está no controle total. Ele até sente um leve alívio. Agora ele pode continuar lendo sem se esgotar e usar sua detecção de maná assim que algum membro do sindicato aparecer. Então ele ganha tempo de propósito, prolongando a leitura. As pessoas que organizaram tudo isso estão ficando impacientes. O ritual já deveria ter terminado. Elas decidem que alguém precisa ir verificar o que está demorando tanto. Rovan já sabia que eles estavam vindo, mas então algo completamente inesperado acontece. Em vez de virem em sua direção, as pessoas do abrigo invadem a sala e descem para o subsolo, direto para o fosso. Rovan os observa desaparecerem lá embaixo e pensa, que diabos estão dando para comerem lá? A cena corta para o diretor da casa levando um tapa na cara. O vice-diretor o agarra. O cara que comandava o ritual está furioso, convencido de que tentaram sabotar toda a operação. Enquanto isso, nosso garoto cai no poço, e seu mundo inteiro desmorona ali mesmo. Pessoas reais foram sacrificadas neste ritual. Ele ainda está tentando assimilar esse horror quando reconhece um rosto familiar entre elas. Pauline. Então, o cara furioso de antes vê Rovan parado ali. Ao mesmo tempo, Blake entra furioso, exigindo respostas. Por que o diretor e o vice-diretor estão mortos? Esse desgraçado responde que os matou porque tentaram fugir. Foi então que encontraram uma fruta estranha na árvore. Rama foi trazida até aqui para criar mais uma fruta, mas o processo falhou e ninguém sabe por quê. Blake parece frustrado, processando tudo, e então retira sua espada do corpo de Pauline. Enquanto isso, nosso garoto estava parado ali completamente imóvel, como uma estátua, porque agora ele se lembrava. Ele havia perguntado a Blake uma vez por que ele nunca carregava uma espada. Blake lhe disse que sua arma estava sendo usada em outro lugar. E foi aí que esse desgraçado percebeu o que tinha acontecido e surtou, virou um psicopata completo, pura fúria. Então, agora que o nosso garoto perdeu a cabeça, ele toma a primeira decisão certa até agora e assassina sem dó nem piedade o cara que estava do lado dele. E então ele começa a caminhar em direção ao Blade. E esse idiota finalmente percebe que calculou mal, porque esse garoto de 10 anos está irradiando uma aura sombria e aterrorizante que não faz o menor sentido para alguém da idade dele. Blake nem teve tempo de terminar seu monólogo de vilão antes de Rovan atacá-lo com uma velocidade e força que não deveriam vir de uma criança. Mas aí a luta simplesmente para por um segundo. Porque a atenção de Rovan se volta imediatamente para a árvore. A árvore morta, horrível, amaldiçoada. E ele simplesmente começa a chorar como se tivesse perdido completamente o controle. Então ele canaliza sua própria mana para a árvore e mergulha nas memórias aprisionadas dentro dela. E o que ele vê é brutal. Crianças aterrorizadas, pessoas indefesas, todas elas se foram. E então, imerso em todo aquele horror, ele vê algo inesperado, uma versão mais velha de si mesmo, como um Rovan adulto encarando. Antes que ele consiga processar qualquer coisa disso, a sequência de memórias é interrompida. Rovan é arrancado de volta, ficando com mais perguntas do que respostas.
mas algo mudou dentro dele. Ele sente como se tivesse se reconectado com uma mulher que pensava ter perdido para sempre. E acompanhando esse sentimento está a voz de Pauline. Ele se lembrou do que ela lhe dissera sobre como ele só se sente verdadeiramente sozinho quando seu coração está vazio. Que enquanto ele se apegar às pessoas que ama, elas nunca o abandonarão de verdade. Esse amor não é algo que se vê, é algo que se sente. E mesmo que as memórias em si se desvaneçam, o amor permanece, vive em seu coração, para sempre. E então, assim, de repente, ele está de volta. Blake tem uma espada pressionada contra a garganta. Esse arrogante canalha diz a Rowan que teve a gentileza de esperar enquanto o garoto tinha seu pequeno momento de emoção, e que sempre soube que Rowan era esperto. Seus subordinados atrapalharam o plano original. Claro, mas agora ele está curioso. Então dá ao garoto uma escolha. Venha comigo, ou morra em silêncio. Aqui e agora. Rowan, que já havia planejado que aquele desgraçado ia morrer, pergunta para onde eles iriam. Blake explica que a outra fazenda, outra árvore, Rowan cuidaria dela. Blake o administraria e lhe daria as boas-vindas oficiais à família Lutel. Se você está se perguntando o que é Lutel, basicamente é um culto liderado por um fanático que acredita que magia negra é a chave para mudar o mundo. Blake é apenas um faz-tudo para esse cara, um servo leal. É então que Rowan faz a pergunta no tom mais frio possível, com os olhos completamente vazios, se foi Blake quem construiu a árvore. Blake diz que não. Ele não tem esse tipo de poder, isso é trabalho de sumo sacerdote, ele apenas observa. Enfim, Blake já terminou de falar. Ele quer uma resposta. Tipo, cara, você realmente precisava perguntar isso? Você matou a mulher que era praticamente a mãe dele. Então, obviamente, Rowan deu um não categórico. E esse desgraçado não perde um segundo e parte direto para o ataque. E quero que vocês reflitam sobre isso por um segundo. Este é o mesmo homem que tratava Rowan como um irmãozinho. Eu, pessoalmente, esperava pelo menos um momento de hesitação. Mas não. Ele realmente tentou matar essa criança sem pestanejar, só que Rowan segurou a lâmina com 2 dedos. Usando um controle de mana externo tão preciso, isso causa um curto-circuito no cérebro de Blake. Então, Rowan pergunta baixinho se foi Blake quem matou Pauline. Blake, ainda demonstrando certa arrogância, pergunta se Rowan quer vingança. Rowan quebra a espada ao meio e diz que ele não viverá para ver o amanhã. E veja bem, essa frase é fria por si só, mas o impacto é diferente quando você se lembra. Este é um garoto de 10 anos em luto, que acabou de perder a pessoa mais próxima que tinha de uma mãe. Então, nosso garoto o atinge com um soco mágico e traiçoeiro, e agora o desgraçado está no chão. Então, sem dizer mais nada, Rowan corta ao meio. Agora que finalmente terminou, seus sentidos se aguçam ao perceber a aproximação de um grupo. E, de fato, um esquadrão inteiro chega, pronto para vasculhar a área e, presumivelmente, julgar tudo o que encontrarem. Liderando o grupo está Oscar, vice-capitão da divisão religiosa do sindicato, que avista Rowan imediatamente e parte para cima dele. Será que esse garoto está usando o telecinese? Rowan pisca como se tivesse acabado de fazer uma pergunta muito pessoal. Oscar reformula a pergunta. Será que o Lutel o ensinou? Sabe, aquela coisa de magia. Rowan responde que não, que descobriu sozinho. Oscar quase se engasga porque essa é genuinamente a coisa mais desvairada que ele já ouviu sair da boca de uma criança. E ele já ouviu muita coisa. Mas o garoto não está mentindo. Oscar percebe isso, o que torna tudo ainda pior. Eles começam a conversar, e Rowan não poupa Oscar. Ele consegue identificar sua patente apenas pelo distintivo. Ele menciona casualmente informações sobre as operações de reconhecimento da divisão religiosa. Em seguida, demonstra suas habilidades telecinéticas, e um dos subordinados de Oscar visivelmente precisa se recompor, pois não estava preparado para aquilo. Um de seus homens puxa Oscar para um canto e sussurra que a árvore cresceu há menos de 2 anos e que o feitiço de aprisionamento foi desfeito, embora Oscar observe que qualquer sumo sacerdote teria deixado rastros de mana, a menos que fosse o Padre Sion. Enquanto isso, Rowan fica olhando fixamente para a árvore, para as enxadas, para os lírios, mergulhado em silêncio na culpa por não ter sido mais gentil com eles quando teve a chance. Ele pergunta a Oscar quantas árvores como essa ele já encontrou em suas missões, basicamente perguntando, quão fundo isso vai? Quão grande é isso? Oscar responde, mas está observando Rowan o tempo todo, porque uma criança normal nessa situação estaria perdendo o controle, chorando, tremendo,
completamente desmoronando. Mas ela é diferente. Ele está concentrado, controlado e já sabe o que quer fazer em seguida. Rowan pede para participar da divisão religiosa. Oscar conclui que o garoto está em choque e é incrivelmente bom em esconder isso, melhor do que a maioria dos adultos. Honestamente, ele lhe diz que primeiro farão uma investigação especial, antes de qualquer decisão ser tomada, e pede que ele o siga. Enquanto Rowan se afasta de tudo aquilo, da árvore, do escortos, de toda a cena macabra, seu olhar é atraído por algo no corpo do vice-diretor morto. Uma única moeda, ali, sem dono. Ele guarda o dinheiro no bolso sem interromper o passo. Então a cena corta para o lado de fora do prédio, e um dos homens de Oscar está apresentando o relatório oficial de danos. E este é o resumo. A ala religiosa saiu totalmente ilesa. Quanto ao número de mortos, 13 pessoas do lado do culto e 3 do abrigo. Em relação aos suspeitos, reduziram a lista a 2 pessoas, e uma delas é aparentemente N. E os somos sacerdotes e os figurões do grupo Rutel? Descobriu-se que eles apenas prepararam o espaço para o ritual, não o destruíram de fato. A investigação ainda está em andamento, porque ninguém consegue descobrir como tudo desmoronou. Com o relatório pronto, Oscar se vira para Rowan e pergunta onde o garoto se sente mais à vontade. Rowan responde que na biblioteca. E como Oscar é uma pessoa decente, ele diz, certo, biblioteca então. Ele abriu o caminho. Na cena seguinte, ambos estão sentados na biblioteca tendo uma conversa de verdade. Oscar inicia a conversa apontando que, mesmo ali, cercados por livros, não há um único sobre cultivo de mana. Então ele está morrendo de vontade de saber exatamente como esse garoto aprendeu mágica sozinho. Rowan responde, eu sou inteligente, eu simplesmente descobri. E vendo a confiança, até Oscar, um adulto profissional, teve que admitir, esse garoto provavelmente está falando a verdade. E sim, ele provavelmente é incrivelmente talentoso. Ainda assim, ele precisava ouvir o relato completo de Rowan sobre tudo o que aconteceu. Então Rowan o guia por toda a história, desde o primeiro momento em que chegou ao abrigo até sua conclusão de que Pauline provavelmente foi quem lhe transmitiu seus poderes. Depois de ouvir toda a história, Oscar continua sentado com um monte de perguntas. Por que nada nesse garoto faz sentido? Como o fato de Rowan não ter nenhum treinamento em mana, nenhum, e mesmo assim ter conseguido matar 2 membros de uma organização Lutel, um dos quais era Blake, um espadachim habilidoso. Não só isso, como ele também conseguiu quebrar um ritual de sumo sacerdote, algo que não se faz por acaso. Além de tudo isso, o garoto usa telecinese sem dizer uma única palavra mágica, o que aparentemente não é normal, e para completar, ele nem parece cansado. Esse garoto simplesmente reescreveu as regras da magia sem o menor esforço. Enquanto isso, Rowan está curioso sobre a árvore e quer saber o que ela realmente era. Oscar explica tudo em termos simples. É um dispositivo ritualístico criado pelos Lutels especificamente para colher vidas humanas. O objetivo principal é produzir um fruto feito de energia vital condensada, basicamente mana solidificada em forma física, o que o torna extremamente valioso no mercado negro. O fruto é consumido e quem o come recebe um aumento direto em sua capacidade de mana. Quanto ao motivo da leitura estar envolvida no ritual, certas condições precisam ser atendidas para estabilizar a árvore e melhorar a qualidade do fruto. Aparentemente, ler em voz alta faz exatamente isso. Rowan imediatamente lida os pontos. Ele se lembra de como a árvore parecia envolvida com sua história, quase como se estivesse ouvindo. Por isso, a leitura estabilizou e estava funcionando. E então ele vai além e percebe que, antes de serem árvores, essas coisas eram seres humanos de verdade. Oscar fica genuinamente impressionado. Foi exatamente essa conclusão a que ele também chegou. E esse garoto de 10 anos simplesmente descobriu sozinho. Então Rowan pergunta o que telecinese realmente significa, porque ele continua ouvindo essa palavra. Oscar explica que é um tipo de magia que permite mover objetos usando mana. Rowan demonstra isso ali mesmo. E finalmente a ficha cai para ele. Ele esteve usando magia o tempo todo sem nem saber. O cara não tinha a menor ideia. Oscar observa que, embora ainda esteja em um nível iniciante, o fato de uma criança da idade dele estar conseguindo fazer isso já é notável. Agora Oscar se lembra de algo. Rowan mencionou que queria se juntar à divisão religiosa, depois de tudo que o garoto passou, sendo traído pelas pessoas que deveriam protegê-lo. Oscar realmente quer entender o porquê. A divisão religiosa e a União são a mesma organização, apenas com nomes diferentes, então não é um compromisso pequeno. Rowan é honesto sobre isso. Ele ainda não confia totalmente na divisão religiosa, mas seu instinto lhe diz que Oscar é uma boa pessoa. Ele sente isso em sua mana. Oscar fica um pouco surpreso ao ouvir uma criança de 10 anos descrevê-lo como puro,
e diz ao garoto que confiar nas pessoas apenas por impressões pode levá-lo à morte. Rovan rebate, dizendo que é bom em ler as pessoas, mas Oscar o interrompe gentilmente. Não é tão simples assim. Envolver uma criança em suas operações não é algo que ele possa simplesmente aprovar. Rovan começa a se perguntar se é fraco demais, inexperiente demais, mas Oscar o interrompe e lhe diz para prestar atenção na vida. Talento bruto não é tudo. Seu tom fica sério, e o humor de Rovan cai imediatamente. Modo birra ativado. Oscar esclarece que não há nada de errado com Rovan. O problema é que abrir exceções para pessoas de fora é complicado, e a criança é muito pequena. Rovan, sem hesitar, faz a pergunta óbvia. A idade é realmente mais importante do que a habilidade? Essa pergunta acerta em cheio. Oscar faz uma pausa, porque a resposta honesta é que Rovan acabou de derrotar 2 homens adultos. O talento é inegável, mas o sindicato, para nossa frustração, avalia a experiência pela idade, não pela habilidade. Oscar admite isso. Rovan pergunta se isso significa que ele é imaturo demais para eles. E é aí que Oscar decide dar uma chance real ao garoto. Ele reformula toda a conversa como uma entrevista de teste e começa a fazer perguntas de verdade. A primeira: por que Rovan matou Edgar? Edgar não representava uma ameaça imediata naquele momento. Rovan respondeu sem hesitar. Edgar já havia matado o dono do abrigo e sua esposa. O padrão era óbvio. Hesitar só teria significado que Rovan seria o próximo. Oscar reconhece esse ponto, mas vai além. O garoto ainda matou 2 pessoas. As emoções podem ter nublado seu julgamento. Rovan concorda que sim, suas emoções tiveram um papel nisso, e ele não se envergonha disso. Mas ele também argumenta que as emoções nem sempre interferem no nosso raciocínio. Às vezes, elas esclarecem as coisas. Em seu julgamento, os homens à sua frente haviam tirado várias vidas inocentes. Não havia nada a redimir, nenhuma razão para poupá-los. E se ele tinha o poder de fazer justiça naquele momento, foi exatamente o que fez. Oscar pergunta a grande questão: Mon tinha o direito de matá-los? Ron responde que foi o resultado mais justo, considerando tudo. Ele tinha o poder e o usou, mas também não está se escondendo disso. Ele sabe que matou alguém. Não está dando desculpas, apenas assumindo a responsabilidade. Oscar insiste mais uma vez: era mesmo necessário? E Rovan, sem pensar 2 vezes, respondeu: sim, era absolutamente necessário. Existem pessoas cujo trabalho se resume a executar pessoas. Então ele olha Oscar nos olhos e diz: é isso que o sindicato também faz. E por um segundo, Oscar fica apenas olhando para ele. Porque o garoto tem razão. Ele aproveita para explicar o que o sindicato realmente representa. Sim, eles fazem justiça. Mas, no fundo, o objetivo deles é um mundo cheio de felicidade e risos. Um mundo seguro, pacífico e estável para todas as gerações futuras. É um ideal impossível que eles sabem que jamais alcançarão por completo. Mas é esse o objetivo que eles perseguem, independentemente de tudo. Esse é o verdadeiro propósito do sindicato. E o fato de Rovan, com apenas 10 anos, já entender isso? Oscar está impressionado, de verdade. Ele conta a Rovan sobre uma organização chamada A Sepultura, um grupo poderoso e misterioso que ameaça todo o reino. O culto com o qual eles acabaram de lidar é apenas um ramo dessa organização. A primeira divisão do sindicato tem trabalhado para desmantelar o túmulo, peça por peça, e Oscar acredita que, com a ajuda de Rovan, eles podem realmente conseguir terminar o trabalho. Rovan está confuso sobre qual é o seu papel nisso tudo. Então, Oscar explica tudo de forma clara. Rovan entra para o sindicato, prova seu valor e conquista seu lugar. Simples assim. Até lá, Oscar só quer que o garoto alcance seu potencial máximo. Em uma reunião no Outside, Oscar se dirige à sua equipe. Ele anuncia que o envolvimento do abrigo Tundi Tundi no auxílio ao Degrave foi confirmado e resolvido. A união foi bem sucedida. A escuridão nesta área foi eliminada. O abrigo voltará a operar normalmente. Então ele dá o sinal, e a divisão começa a se movimentar. Antes de ir, Oscar chama Sienna, a vilã elfa, para um combate 10 contra 10. Ela entra, e nosso herói fica imediatamente surpreso porque ela está irradiando ondas de mana azul como se estivesse praticamente brilhando. Oscar a informa sobre tudo e pede que ela leve Rovan em segurança para o sindicato. Nossa, que sorte incrível esse cara tem! Homens adultos venderiam a alma, a avó e o gato do vizinho só para trocar de lugar com uma criança de 10 anos. Sienna se apresenta. Pilar da fé. Viagem de 2 semanas. Leve tudo o que for importante. Totalmente profissional. Tom de voz preciso e ensaiado. Rovan não tem nada para levar na mala. Ela ergue uma sobrancelha. Dá-lhe uma última chance e então abre espaço para perguntas como se o estivesse desafiando a desperdiçar seu tempo. Rovan pergunta imediatamente sobre sua raça. Elfa negra. Então,
Como ele não tem o menor filtro, deixa escapar que esperava que os elfos negros tivessem uma aura muito mais sombria, porque a dela é brilhante, radiante, até. Siena olha para ele como quem olha para algo que não consegue categorizar. Ela diz a ele que provavelmente é a linhagem sanguínea dele afetando sua percepção e encerra o assunto por aí. Oscar se despede. No melhor estilo Rovan, o garoto se vira para o resto da equipe e sinceramente pede que eles se cuidem. Toda a equipe fica em silêncio, como se não fosse o tipo de coisa que esses caras estão acostumados. A cena muda e Rovan e Siena estão montando acampamento no meio do nada. Então Siena tira uma pequena bainha artesanal que estava fazendo em segundo plano e entrega para o nosso rapaz. Rovan fica tão emocionado que imediatamente assume um tom totalmente respeitoso, dirigindo-se a ela como se fosse da realeza ou algo do tipo. Siena responde algo como, não, para com isso, mas chamá-la de irmã mais velha também soava estranho. Então, depois de pensar um pouco, Rovan opta por chamá-la de Siena, já que eles vão trabalhar juntos de qualquer forma. É uma solução tão estranha e inocente que Siena precisa literalmente se virar para esconder o quanto aquilo a afetou. Uma assassina elfa negra ficando sem jeito por causa de uma criança? Aí Rovan começa a brincar com sua telecinese, fazendo sua lâmina quebrada girar no ar, e Siena fica só observando, sem entender nada sobre o poder dela. Rovan menciona que o vice-capitão chamou de magia telecinética, e Siena responde, claro, é o mais próximo que temos, mas honestamente, essa palavra não faz jus à magia. Rovan fica confuso, então ela explica, a magia dele é realmente única. A maioria dos magos precisa recitar feitiços, desenhar círculos mágicos e fazer todo aquele ritual só para tocar em mana. Esse garoto, ele simplesmente faz, sem instruções, sem rodinhas de apoio, nada. Ela lhe diz que esse tipo de controle bruto de mana era algo que apenas os elfos ancestrais possuíam, os elfos originais, antes da raça se dividir em elfos negros, altos elfos e tudo mais. Então, ela o olha nos olhos e diz que, só pela cor dos olhos dele, sabe que seus pais definitivamente não eram pessoas normais. Essa foi impactante. Rovan fica em silêncio, pensando neles. No dia seguinte, eles aparecem no sindicato. E cara, esse lugar não é nada do que Rovan esperava. É praticamente uma cidade inteira. Siena está lhe mostrando tudo, explicando que é um bairro residencial e um bairro comercial, mas o verdadeiro destaque não são os prédios, e sim as pessoas. Todas as raças do continente vêm para cá. Os guerreiros e magos mais fortes do mundo literalmente se estabeleceram aqui especificamente para proteger as pessoas comuns de psicopatas como o Grave. Por isso a chamam de espada e livro do continente. Ela tem a força e a inteligência. Rovan está absorvendo tudo isso como uma esponja, olhos arregalados, arquivando mentalmente cada informação. Então eles são interceptados. Um cara chamado Lázaro, diretor do departamento administrativo do sindicato, aparece e imediatamente fixa o olhar em Raman, puxando-o para um canto para uma conversa particular. Eles acabam numa sala absurdamente iluminada, quase suspeitamente. Raman percebe isso imediatamente, porque esse garoto repara em tudo. Raman já sabe que este lugar é onde todos os figurões se reúnem, mas o que realmente o chama a atenção em Nazaruz é a sua aura. Não é extravagante nem intimidadora, é perfeitamente controlada. Nem uma gota desperdiçada, e de alguma forma isso é muito mais impressionante do que qualquer ostentação. Raman começa a calcular silenciosamente o quão forte esse cara realmente é. Então Lazarus faz algo inesperado. Ele pede educadamente a mão de Rovan e a segura com as duas mãos, e no instante em que o faz, Rovan sente. Esse cara está fazendo exatamente a mesma coisa que o Rovan faz com controle de mana, só que em um nível completamente diferente. Tipo, enquanto Rovan fica desenhando bonequinhos de palito, esse cara tá pintando a Capela Sistina. Em vez de ficar com medo, o Rovan tá empolgado. Ele não sabia que outras pessoas podiam fazer isso. Ele nem imaginava que pudesse chegar a esse ponto. O homem está praticamente vibrando de emoção. Então, o olhar de Lázaro se volta para a moeda que Rovan segura. Aquela que ele pegou do vice-diretor. Antes mesmo que o homem possa perguntar, Rovan esclarece tudo. Ele não roubou. Era da avó dele. Ele apenas recuperou o que já era seu. Lázaro pede para ver o emblema. E é aí que a coisa fica interessante. Ele pede educadamente, mas o corpo de Rovan simplesmente não se move. Ele tenta puxar a mão de volta. Catan tenta mudar de posição. Lázaro basicamente costurou a mana deles, prendendo no lugar sem que ele fizesse um único movimento agressivo. É a cela mais tranquila em que Rovan já esteve. Então Rovan pensa nisso em tempo real. Se ele conseguir lidar com a pressão da gravidade e a pressão da mana ao mesmo tempo, talvez consiga escapar. Ele tenta e, de fato, consegue.
Lázaro parece genuinamente impressionado, mas Rowan já está irritado consigo mesmo porque tudo o que fez foi copiar a técnica do diretor. Nada de original, exceto que Lázaro também percebeu isso, e está ainda mais impressionado por causa disso. Lázaro examina o emblema e, pela primeira vez, seu controle de mana perfeito vacila. Por uma fração de segundo, Rowan percebe imediatamente. O diretor agradece a ele, sinceramente, não apenas por educação, por lhe mostrar algo que ele estava curioso há muito tempo. Rowan, ainda curioso, pergunta sem rodeios: "Você é a pessoa mais forte da União?" Lázaro ri e desconversa, dizendo ser apenas um velho guaxinim ajudando a próxima geração. Rowan interpreta isso literalmente e não entende a piada, o que é bem típico dele. Mas Lázaro responde honestamente: os 17 capitães são aterrorizantes. O comandante acima deles está em um nível completamente diferente. E depois há o governador e a alta cúpula militar, acima até mesmo desses. Comparado com aquelas pessoas, sim, o guaxinim é gente boa. Ronan pergunta se pode voltar com mais perguntas em outra ocasião. Lázaro responde que sim, basta marcar uma consulta. Ao final da conversa, Ronan classifica mentalmente Lázaro em duas categorias: bom e forte. Elogios enormes vindos desse garoto. Ele sai de lá se sentindo seguro, como se ter vindo para a Union tivesse sido a decisão certa. E então ele vê sua nova casa, a Union Academy. Cien explica que é para onde os membros da União mandam seus filhos quando estão em missões longas, o que basicamente a torna uma escola cheia de crianças que cresceram nesse estilo de vida. Não é especializada. Abrange esgrima, magia, artes marciais, tudo. Construindo os alunos desde a base, a ideia é que 5 anos aqui possam transformar Ronan em algo genuinamente assustador. No instante em que ela menciona a escola, algo em Ronan simplesmente se ilumina. Corte para o dia seguinte, e nosso garoto está impecável em seu novo uniforme, elegante e pronto para aprender. Ele pergunta à mulher se ela é professora, e ela responde: "Puxa, esqueci de me apresentar direito." Acontece que ela é Daphne, chefe do departamento acadêmico e professora de idiomas. Basicamente, ela é uma pessoa importante. Ela entrega a ele a grade horária do primeiro ano, com uma lista de disciplinas eletivas que ele pode escolher. E cara, as opções são incríveis: manipulação de mana, esgrima, astronomia, um monte de coisas legais. Nosso garoto olha para esse menu de conhecimento e seus olhos brilham. Então, o que ele faz? Ele marca todas as opções. Quando Daphne recebe o trabalho de volta, fica boquiaberta. Ela pensa: garoto, você está louco? Essa carga de trabalho acabaria com a maioria dos alunos. Se você reprovar em uma dessas matérias, está perdido. Mas o nosso garoto está lá sentado. Tipo, qual é o problema? Por que ele realmente não entende por que alguém acharia estudar difícil? A Daphne está olhando para ele como se ele fosse um alienígena. Por que tipo de criança quer estudar tudo? A maioria das crianças preferiria comer terra a fazer a lição de casa. Mas esse pequeno psicopata é diferente. Ela está tentando avisá-lo sobre a quantidade absurda de lição de casa que ele terá, mas ele não cede. Finalmente, ela simplesmente desiste e aceita a lista dele, provavelmente pensando: quer saber? Que ele aprenda da maneira mais difícil. Ela diz para ele segui-la até sua primeira aula. Na cena seguinte, nosso garoto entra na sala de aula atrás de Daphne, e seus olhos percorrem tudo, absorvendo cada detalhe. Ele percebe imediatamente algo importante: todas as crianças desta sala têm mana muito mais densa que a dele. Isso confirma o que ele já suspeitava: o problema está em seu corpo, não em sua habilidade. Enfim, Daphne o apresenta como o aluno transferido que chegou atrasado e lhe dá a palavra. Rowan se apresenta, e ele tem flashbacks daquelas sessões de leitura no abrigo, então isso lhe parece familiar. Ele faz uma apresentação educada e sincera, dizendo que espera se dar bem com todos. E cara, a voz desse garoto é tão suave e sincera que literalmente toca o coração da professora. Olha só esse pestinha já conquistando a professora. Assim que o nosso garoto se senta, a aula começa. Daphne diz a todos para abrirem na página 24 e pede a Rowan que leia, já que sabe que ele aprendeu a ler no abrigo. Ele abre o livro e o reconhece imediatamente. É o mesmo maldito livro com que Emil testava. Sua mente volta ao abrigo onde ele lia lindamente, com aquele tom elegante e cativante que deixava todos hipnotizados. Mas agora ele está se sentindo estranho porque Amy, a garota que lhe dava aulas, acabou fazendo parte do grupo de luteus que o traiu. Mesmo assim, nosso garoto é maduro para a idade, e pensa que talvez devesse dar a ela uma chance de se explicar, porque ele ainda não conhece a versão dela da história. Em sua mente, ele pensa: as pessoas são muito mais complexas do que os livros didáticos.
o que é uma reflexão profunda para uma criança. Quando ele termina de ler a passagem, a turma inteira explode em aplausos. Até a professora está elogiando o talento dele, parabenizando a escola por ter concedido um aluno tão brilhante. Depois da aula, alguns alunos vêm falar com ele e dizem: "Cara, você é demais. Daphne nunca se impressiona com alunos, mas você a deixou sem palavras. Nosso garoto está conquistando fãs à torpe e à direito, mas então essa garota de cabelo curto e olhos verdes se aproxima dele. No momento em que ele a vê, algo muda. Ele a reconhece daquela visão que teve antes. Ela se apresenta como Sophie Paubre, presidente da turma e representante estudantil. Eles apertam as mãos e ela pergunta qual disciplina eletiva ele escolheu. Ele menciona esgrima, e ela percebe que ele só tem uma adaga pequena consigo. Então ela pergunta: "Ah, você está tentando entrar para o sindicato?" Rowan fica confuso porque ele só queria estudar tudo, não estava pensando no sindicato em momento algum. Mas agora ele está curioso, então pergunta se é preciso saber esgrima para entrar. Sophie lança-lhe um olhar estranho, como quem diz: "Cara, você tá falando sério?" Isso faz pensar se acabou de dizer alguma besteira. Na cena seguinte, todos os alunos aparecem no campo de treinamento, onde o instrutor está esperando. De repente, todos correm em direção ao instrutor. E o nosso garoto fica lá parado, tipo: "Que diabos?" Eles gritam de volta para ele: "Vamos em frente." Mas essa nem é a parte mais louca. O mais incrível é que todos eles estão usando mana para aumentar a velocidade. Os olhos de Rowan brilham porque agora ele entendeu. Ah, é isso mesmo que vamos fazer? Mas ele ativa sua própria mana e ultrapassa todos os alunos, mesmo tendo começado bem atrás deles. Até a Sophie está assistindo a tudo isso e pensando: esse garoto não é normal. Ela percebe que a velocidade dele é normal porque ele está fazendo tudo parecer fácil demais. Enquanto isso, o nosso garoto não está nem aí para a corrida ou para vencê-la. Ele está se divertindo muito, rindo e desafiando todos a pegá-lo. Toda essa agitação chamou a atenção do instrutor. Ele se vira e vê aquele garotinho voando pelo campo de treinamento e pensa: preciso ficar de olho nele. Poucos instantes depois, a corrida termina. Todos estão ofegantes, amaldiçoando quem teve a ideia. Enquanto isso, nosso garoto está relaxando. Todos se reúnem para a assembleia, e Rowan está simplesmente feliz por ter encontrado pessoas que conseguem usar mana como ele. Enquanto isso, Sophie está passando por uma crise existencial, pensando: será que esse garoto é humano? O jeito que ele acelerou, como ele ultrapassou todo mundo, e o fato de ele nem estar cansado? Ela está convencida de que ele pode ser um demônio. Rowan percebe que ela está olhando fixamente e pergunta alegremente: você gostou da corrida? Sophie está gritando internamente, tipo: esse diabinho acabou de nos humilhar e ainda tem a audácia de perguntar se nos divertimos. Depois que todos recuperam o fôlego, o instrutor finalmente se apresenta como Diego Sanches, um mestre de esgrima e professor desta aula. Nosso garoto está super empolgado para aprender com ele. Diego pede a todos que peguem uma espada de madeira. E dá para ver a dor no rosto dessas crianças porque elas ainda estão exaustas daquela corrida mortal de mais cedo. Mas o detalhe é que o Rowan está parado ali, congelado. O Diego diz: garoto, mexe essa bunda. Mas o nosso garoto está hesitante, olhando para aquela espada de madeira como se ela fosse morder-o. Ele está tendo flashbacks de PTSD por causa de Blade, e Diego percebe isso imediatamente. O instrutor vê o medo em seus olhos e lhe dá um conselho sábio. Veja bem, uma espada pode ser perigosa, com certeza, mas no fim das contas, é apenas uma ferramenta. A espada não tem intenções. Ela revela o caráter da pessoa que a empunha. É por isso que você precisa encarar esse medo. E caramba, isso realmente impactou o nosso garoto. Ele tem um momento de epifania, tipo: espera aí, se a Blake tivesse me dado uma surra com um bastão, será que eu teria medo de bastões agora? Ele percebe que o problema não são as espadas, mas sim quem as empunha. Então ele se aproxima e agarra a lâmina, pensando consigo mesmo que não precisa se tornar um espadachim lendário, mas também não deveria estar fugindo dessa situação. Diego observa o garoto pegar a espada e imediatamente percebe duas coisas. O garoto tem talento natural para empunhá-la, mas lhe falta força de vontade. O instrutor anuncia que farão combates em duplas, e qualquer estilo de luta é válido, contanto que vençam o oponente. Então Diego solta a bomba. Rowan vai fazer dupla com Sophie. Os dois ficam tipo: peraí, o quê? E os outros alunos já estão fazendo apostas, dizendo que Sophie vai acabar com ele porque vem de uma família de espadachins renomada e tem treinamento de verdade. O professor dá o sinal para eles se prepararem e a luta começa. Sophie assume uma postura ampla com a espada,
parecendo toda profissional, encarando nosso garoto como um falcão. Rowan está parado ali pensando, então é assim que se demonstra verdadeira esgrima. Ele está realmente impressionado com a forma como ela controla a arma. É uma sensação completamente diferente da experiência aterradora que teve com Blade. Ele está ajustando a própria lâmina, pensando no que significa ser um bom espadachim, quando, naturalmente, assume sua postura. No instante em que isso acontece, os olhos de Diego e Sophie se arregalam. Esse garoto acabou de executar uma postura neutra perfeita na primeira tentativa, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. É o tipo de coisa que deveria ser impossível para uma iniciante. Mas aqui estamos nós. Sophie está abalada, mas não vai perder, porque o orgulho da sua família está em jogo. Ela parte para o ataque com tudo, totalmente determinada. Rowan esquiva-se. Sophie ataca novamente. Ele esquiva-se. Ela mira no peito dele. Ele já está se movendo para fora do caminho. Ela tenta um ângulo diferente. Não, ele já esperava por isso. Ela está ficando cada vez mais frustrada porque esse garoto a está lendo como um livro aberto, esquivando e bloqueando cada movimento que ela faz. É como se ele pudesse ver o futuro ou algo assim. Eventualmente, Sophie se vê encurralada, completamente na defensiva, e começa a ter um colapso mental porque seu oponente cauteloso previu cada movimento seu. Finalmente, ela admite a derrota e pede uma revanche. Nosso rapaz sorri e concorda. Depois de tudo, eles acabam conversando por um tempo, e Sophie fica genuinamente impressionada com o talento natural dele. Acontece que elas lutaram 4 vezes no total, e o resultado foi 2-2. Sophie está realmente animada agora, pensando que finalmente encontrou alguém com quem vale a pena treinar regularmente. Os outros alunos estão empolgados porque a próxima aula é de magia, o que significa que finalmente poderão sentar e descansar. Mas Rowan está confuso, perguntando: essa não deveria ser uma das aulas mais importantes para entrar no sindicato? Todos o encaram como se ele tivesse 2 cabeças. Um garoto diz: cara, nosso professor está tão acima do nosso nível que é praticamente impossível aprender qualquer coisa com ele. Rowan responde: quer dizer, aprender magia é difícil, mas quão ruim pode ser o professor? Nesse momento, os outros alunos percebem que esse garoto não sabe nada sobre conhecimentos gerais. Eles explicam que o cara que está ensinando magia básica é um antigo comandante e reitor de magia da academia, o lendário professor Arthur. Curte para alguns momentos depois, e a aula de magia está em andamento. O professor Arthur entra, e Sophie começa a cochichar com Rowan sobre como esse cara costumava ser um comandante lendário antigamente, basicamente o Chuck Norris da magia. Nosso garoto está analisando a mana do professor e percebe que é ainda mais densa que a do diretor. Nesse momento, Rowan se pergunta: quem diabos é a pessoa mais forte do sindicato? E, mais importante, posso desafiá-la para uma queda de braço? Arthur nota o novato e se apresenta como professor de magia básica, mas logo acrescenta que a maioria dos alunos acha sua aula um saco. Mas Rowan está sentado lá com os olhos brilhando porque ele realmente quer se tornar um mago e se juntar à União. Isso alegra o dia do velho professor. Ele elogia o espírito do nosso garoto, mas também lhe diz: você sabe que seguir a magia significa basicamente abandonar o caminho da esgrima, certo? E é aí que a ficha cai para Rowan. Por isso, seus colegas de classe o olharam de forma estranha mais cedo. Então ele pergunta por que isso acontece e Arthur pede para Sophie explicar. Ela explica que, para dominar a magia, é preciso aprender uma quantidade absurda de conhecimento, e essa merda cobra um preço enorme do seu corpo e da sua mente. Mesmo que você seja talentoso, não será reconhecido como um mago de verdade sem pelo menos 10 anos de treinamento. Arthur confirma isso e acrescenta que já é bastante difícil se tornar membro de um sindicato depois da formatura. Mas eis a questão: ser um mago de primeira classe não é suficiente nem para se tornar um membro ativo. É preciso alcançar pelo menos a 2ª classe. Depois de ouvir tudo isso, nosso rapaz ficou um pouco desapontado. Mas aí ele diz: beleza, aposto que chego à 3ª classe antes de me formar. Todo mundo fica de queixo caído porque esse garoto claramente não tem a menor ideia do que diabos significa magia de 3ª classe. Arthur está se segurando para não rir enquanto escreve no quadro explicando que esgrima é o foco principal da União. Embora a magia sirva para buscar conhecimento e sabedoria, ele elabora uma fórmula super complexa para criar um feitiço básico de flecha de fogo. Mas algo está errado. E o nosso garoto percebe imediatamente, pois já viu essa mesma fórmula antes, lá no poço ritualístico. Arthur fica impressionado e explica que a maioria dos alunos não notaria o erro, pois parece muito complicado. Ele menciona que, embora uma flecha de fogo seja considerada básica, os feitiços mais avançados são exponencialmente mais difíceis. Então ele demonstra o feitiço, criando uma linda flecha de fogo na frente de todos. Mas Rowan percebe algo estranho.
A flecha parece instável, como se fosse se apagar a qualquer segundo. Tipo a minha motivação num domingo à noite. Arthur explica que as fórmulas mágicas precisam ser perfeitas. Mesmo um pequeno erro, depois de usar toda aquela mana, pode destruir o feitiço inteiro. Então, ele adiciona cuidadosamente um componente final à fórmula e, bum, a flecha de repente fica muito maior e mais poderosa. Todos estão hipnotizados pela exibição, provavelmente pensando, nossa, que quente, porque realmente é fogo. Arthur compartilha mais conhecimento. Os magos precisam memorizar essas fórmulas e garantir que sejam perfeitas todas as vezes. Ajustar um feitiço exige uma paciência e habilidade extraordinárias. Transformar uma flecha de fogo em uma bola de fogo, por exemplo, consome mais mana e exige um esforço mental e físico muito maior. Além disso, a magia possui muito mais limitações em comparação com a esgrima. Sophie intervém, explicando que canalizar mana diretamente para uma arma geralmente é mais fácil e eficiente do que conjurar feitiços complexos. O instrutor acrescenta que usar mana é extremamente desgastante, então o poder de um mago depende inteiramente de suas reservas pessoais de mana. Rowan está entendendo a situação. Ele entende que as habilidades de um mago são limitadas pelo tamanho de sua reserva de mana, e se isso for verdade, então sua mana naturalmente baixa será um grande problema. Mesmo assim, ele pensa que talvez, se estudar os princípios com afinco suficiente, consiga encontrar alguma solução alternativa, embora pareça improvável. O professor Arthur o testa com uma pergunta, questionando o que é necessário para conjurar um feitiço. Rowan responde corretamente que é necessária uma fórmula, mas acrescenta que seria impossível para os magos memorizá-las no meio de uma batalha. É por isso que desenvolveram os círculos mágicos, que representam os princípios da fórmula. De repente, Rowan tem outra revelação. Aquelas tatuagens que ele viu no braço do diretor do abrigo eram, na verdade, um círculo mágico, e não uma crise de meia-idade com escolhas de tinta questionáveis. Arthur confirma que alguns magos gravam esses círculos em seus corpos para conjurar feitiços mais rapidamente. O círculo mágico é basicamente um símbolo. Se a fórmula é a equação, o círculo mágico é sua representação simbólica. Então Rowan surpreende com outra pergunta. Será que o canto é apenas a conversão verbal da fórmula? Arthur fica perplexo porque, meu Deus, esse garoto descobriu isso logo no primeiro dia. Enquanto isso, alguns alunos estão ali há 3 anos e ainda não conseguem descobrir qual extremidade da varinha apontar para as coisas. Rony explica seu raciocínio. A fórmula no quadro é como um projeto para criar uma bola de fogo. Se o círculo mágico é um símbolo, então o encantamento deve ser a conversão linguística do mesmo feitiço. O professor sorri com orgulho agora, pois este é um conceito que muitos magos passam anos estudando. Arthur confirma que o encantamento consiste em dizer as palavras certas e infundir mana em cada uma delas para criar uma invocação. Para demonstrar, ele conjura uma poderosa bola de fogo usando apenas a voz. Ele também menciona que a velocidade, o tom e o estado emocional afetam o feitiço, tornando-o semelhante à recitação. E o nosso garoto fica absolutamente fascinado. Nenhuma recitação em toda a sua vida jamais o cativou como esta. O professor está preocupado por ter assustado Rowan com toda essa complexidade, então pergunta se ele ainda quer perseguir seu ambicioso objetivo. A resposta do nosso garoto? Claro que sim. Agora estou ainda mais interessado. Arthur fica satisfeito e decide começar a aula ensinando línguas antigas. Ele distribui livros para todos decifrarem, e é possível ver o desespero no rosto dessas crianças. No final da aula, Sophie está completamente exausta de tanto dever de casa. Ela está arrependida de ter se matriculado em tantas matérias neste semestre. Enquanto isso, Rowan está sentado lá, completamente tranquilo e imperturbável, porque esse completo maluco preencheu toda a sua agenda com aulas, sem intervalos, nada. A curiosidade dele é tão intensa que chega a ser irritante. Nesse momento, Sophie menciona que o colega de quarto dele se chama Lucas, o que não diz nada para Rowan. Ela se despede e sai. De volta ao seu quarto no dormitório, nosso garoto já está se dedicando aos estudos. Ele está tentando entender o feitiço com base na fórmula, pensando que, como não tem reservas de mana suficientes para usar magia poderosa da maneira convencional, talvez possa criar um novo tipo de magia mais adequada às suas habilidades. E, para sua completa surpresa, ele realmente consegue criar um feitiço funcional. Isso é insano. É uma conquista incrível. Mas tem um porém. O impacto físico que isso teve em seu corpo foi brutal. O feitiço funcionou, mas o deixou inconsciente. Quando Lucas retorna ao quarto, encontra Rowan desmaiado no chão, parado ali, sem entender nada. A cena muda e, enquanto nosso garoto está inconsciente, ele começa a ouvir uma voz familiar chamando por ele. É a Sienna, e ela está aqui se culpando.
culpando a si mesmo e aos outros professores por terem exigido demais dele. Todos pensavam que ele era um gênio prodígio capaz de lidar com qualquer coisa que lhe impusessem, mas claramente erraram feio. Finalmente, o garoto abre os olhos e a primeira coisa que vê é o Lucas pairando sobre ele como uma galinha preocupada com seus pintinhos. Esse cara está aliviado, tipo genuinamente feliz por Rowan não ter morrido ou algo assim. Ele se apresenta formalmente como Lucas von Parcel e confirma que é um novo colega de quarto de Rowan, e está simplesmente agradecido por não ter encontrado um cadáver, porque encontrar seu colega de quarto desmaiado no chão não é a maneira ideal de começar o semestre. Rowan está sentado lá, completamente confuso, tipo, peraí, eu desmaiei? Aparentemente sim, mas não é nada que ameace a minha vida. O que ele não consegue entender é por que Lucas está agindo como uma mãe superprotetora agora. Acontece que o pai de Lucas, que por acaso é o vice-capitão Oscar, ordenou especificamente que seu filho cuidasse do Rowan, e esse homem está realmente fora de si. Estou aqui na esperança de que Rowan fale bem dele para o papai. Pelo jeito tranquilo do Lucas, Rowan acha que ele é confiável o suficiente. Aliás, podemos falar sobre como o Lucas é enorme? Tipo, você juraria que ele é do último ano, mas não, é do mesmo ano que o Rowan. Ele é 2 anos mais velho, e antes que você pense que ele é um daqueles que começaram a estudar tarde, deixe-me te interromper aqui mesmo. Meu amigo já faltou às aulas 2 vezes. Essa lenda é um profissional em não aparecer nas aulas. Ele também tem alergia a estudar, mas chegaremos lá mais tarde. Lucas pergunta se Rowan desmaiou praticando magia, o que é uma suposição razoável, já que o quarto deles parece ter sido atingido por uma bomba. Rowan confirma que estava tentando lançar uma bola de fogo, mas depois disso, nada mais acontece. Lucas, que é mais fã de espadas, admite estar um pouco decepcionado por Rowan não estar explorando seu talento óbvio com a espada, já que ele está basicamente seguindo os passos do pai. Rowan observa Lucas e percebe algumas coisas. Mesmo o rapaz sendo 2 anos mais velho, sua mana é muito mais densa do que a dos outros alunos, e seu físico é absolutamente impressionante. Nosso garoto está genuinamente impressionado com o trabalho que Lucas tem feito e se sente um pouco inseguro por estar ficando para trás. Apesar de ter acabado de acordar depois de desmaiar, Rowan está pronto para se arrastar até a aula como o teimoso idiota que é. Mas Lucas, de alguma forma, o convence a matar a aula, tomar um ar fresco e comer alguma coisa. Rowan concorda, mas não resiste a provocá-lo. É exatamente por isso que você reprovou 2 vezes. Você falta às aulas por qualquer motivo. A cena corta para eles procurando um lugar para comer, e Lucas insiste que Rowan precisa se empanturrar para se recuperar. Mas então Rowan sente um leve rastro de mana por perto. Ele pensa, temos que investigar isso. E Lucas topa. Então eles vão até uma loja de magia. Lá dentro, Rowan percebe que a maioria dos itens está impregnada com mana. Enquanto isso, Lucas está num canto, espirrando sem parar por causa da poeira, como se fosse alérgico à loja inteira. Então, a terrível constatação atinge Rowan. Ele está falido. Completamente, totalmente, devastadoramente falido. Ele está aqui se arrependendo de não ter guardado um pouco do dinheiro do abrigo. Mas Lucas, provando que é gente boa, se oferece para bancá-lo, já que tecnicamente faz parte da tarefa do pai dele. Esse cara está mesmo merecendo o título de amigo. Nosso amigo resolveu testar o terreno e, brincando, pediu para o Lucas comprar tudo na loja. Lucas tirou um punhado de moedas que não dava para comprar nada, mas que pelo menos dava para comprar uma coisa. Então Rowan começa a procurar algo que caiba no orçamento apertado do seu colega de quarto. De repente, algo chama sua atenção. Um ovo com um estranho círculo mágico esculpido nele. Ele emite uma assinatura de mana nítida e misteriosa que é realmente fascinante. E a melhor parte? O preço é ridiculamente baixo. O dono da loja se aproxima e explica que está olhando para a Pedra de Galácia, que a maioria das pessoas usa apenas como decoração sofisticada. Todos presumem que o ovo nunca vai chocar, então é basicamente um peso de papel inútil que fica bonito na prateleira. Rowan pergunta o que tem dentro, mas nem mesmo o dono sabe. Segundo a lenda, a pedra serve de gaiola para uma criatura misteriosa. O dono a comprou pensando em revendê-la com um lucro, mas ninguém se importou, já que o ovo nunca eclodiu. Rowan está curioso para saber se quebrar o selo adiantaria alguma coisa, mas o dono lhe diz para não criar muitas expectativas. Você precisaria de um feitiço extremamente único para abri-lo, mas o nosso garoto está fisgado. Ele percebe que esse círculo mágico é coisa de especialista, pelo menos 12 vezes mais complexo do que um feitiço básico de bola de fogo. Ele pede a opinião de Lucas, e Lucas simplesmente dá de ombros, como quem diz,
É mais legal que um livro chato. Além disso, você poderia esmagar a cabeça de alguém com ele se precisasse. Uma lógica impecável. Rovan decide comprar a pedra e sai da loja feliz da vida com seu misterioso ovo mágico. Já é noite, mas Lucas quer terminar o dia de folga em grande estilo. Ele sugere que visitem o lugar mais impressionante de toda a União, a Torre do Relógio. Isso sim ia ser diferente. E, finalmente, ao governador, a maior autoridade de todo o continente, com um título equivalente ao de um rei. Parado ali, olhando para a Torre do Relógio à distância, Rovan reflete sobre a longa jornada que tem pela frente para alcançar o nível dessas figuras lendárias. Mas dá para ver em seus olhos, ele está determinado a estar ao lado deles um dia. Rovan e Lucas ficaram naquele que ia, sem dúvida, um lugar mais impressionante de toda a União, até o sol se pôr e a noite cair. Nosso garoto ficou absolutamente hipnotizado por essa torre de vigia e sua altura absurda. Dá para vê-la de praticamente qualquer lugar da União, até mesmo da academia. A curiosidade o vence. Então ele pergunta a Lucas o que significam os ponteiros vermelhos do relógio e como interpretá-los. Lucas coça a cabeça e semicerra os olhos como se estivesse se esforçando ao máximo para se lembrar, depois de forçar seus 2 neurônios a trabalharem juntos. Ele finalmente se recorda de que os caracteres na faixa vermelha externa indicam o ano atual. Rovan observa com mais atenção e percebe que os símbolos estão em línguas antigas. Então Lucas simplesmente desiste e admite que nunca aprendeu a ler esses relógios. O cara mora aqui a vida inteira e nunca se deu ao trabalho de descobrir. Rovan usa sua grande inteligência e decifra o código. Indica o ano 262, o que faz sentido, já que eles estão no ano 262 do reino. A partir daí, ele decodifica os outros mostradores para o mês e o dia. São 19h20 do dia 14 de junho de 262. Nosso garoto precisou de 1 minuto para entender isso, enquanto Lucas, que literalmente cresceu olhando para essa torre, nunca se importou o suficiente para aprender. Mas é aqui que a coisa fica séria. O motivo da obsessão de Ron com essa torre é porque ele já a viu antes, naquela visão sinistra da árvore. Essa ilusão mostrava a Torre do Relógio como o epicentro de uma destruição apocalíptica total. E se ele se lembra corretamente, o relógio em sua visão apontava para 14 de junho, exatamente 10 anos a partir de hoje.